Nós vamos ler Apocalipse capítulo 8, verso 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Grande Pai, nós te damos graças pela oportunidade da vida e de estar na sua presença. Enquanto vamos meditar nesta verdade, que o grande Espírito Santo possa mover em nosso coração, clareando mais as coisas para seu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom, hoje eu tenho menos minuto ainda numa fita para completar e ia falar de um outro assunto, mas vamos mudar mais uma vez o assunto, quem sabe à noite falaremos sobre ele. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre 7 trovões na mera vinda do Senhor. Bom, o técnico mudou a coisa, ele diz que tem mais horário. Vocês acham ruim agora, né? Com menos seria melhor, né? O almoço saía mais cedo. Mas não vamos prolongar muito. É muito bom ver estas coisas e não importando quantas pessoas estão nos ouvindo aqui. O importante é que a palavra é real, é verdade. E vamos comentar sobre isso. E isso serve para muita gente lá fora, que vai ouvir e vai ter uma luz melhor desta pregação. 7 trovões na mera vinda do Senhor. Bom, outra vez eu quero dizer que os parágrafos que vou ler, há anos atrás, antes do ano 2000, eu tinha tudo grifado já está tudo grifado na minha mensagem. E o que vou falar de primeiro eu cria que era o rapto aí. Estava escrito o rapto. E não é o rapto, é a vinda. Então é bom a gente, com o tempo, ir examinando. É o que irmão Brana, quando chegou à terceira etapa, ele corrigiu as mensagens que foi pregadas anteriormente. A gente tem que corrigir também. Então, se a pessoa ouviu mensagem lá atrás, ela vai saber que isso é uma correção, porque era o tempo que nós não tínhamos a luz. Irmão Brana também ficou um tempo assim. Talvez eu fale à noite sobre isso. E com essas dificuldades, mas ele não podia parar de pregar. Ele continuou pregando até que lhe foi aberta a palavra
da forma que tinha que ser entregue ao povo. Então nós temos aqui o parágrafo, ontem eu disse que o parágrafo é 193, é 191 do sétimo selo, praticamente um resumo que Mombrana mandou colocar no final do sétimo selo, porque ele tinha pregado já os 7 selos e depois ele fez uma parte de um resumo para colocar no final, assim como ele fez as 7 eras da igreja e tem um resumo das 7 eras da igreja. Então ele pregou os 7 selos, aí tem essa parte que eu vou ler, é parte de um resumo, a partir do parágrafo 187, tradução de Goiânia, que essa tradução não existe mais. Isso nós temos na internet, essa tradução nós temos na internet, 7 selos expostos na internet da forma que pregamos e da forma que foi traduzido inicialmente por Goiânia e depois eles mudaram a tradução. É só a tradução mudada, não mudou nada da mensagem. É a tradução que mudou, então os parágrafos saem descontrolados. Se eu falo um parágrafo, você procura estar no outro, porque você já possui agora talvez 7 selos, mesmo traduzido agora por Goiânia, é uma outra tradução. Então os parágrafos não coincidem. Mas isso aqui é bom, a gente ir aprendendo. E quando você encontra e você vê que esse parágrafo não é o que o pastor disse, é melhor que você lê toda a mensagem, mas não aprende mais. Você vai lendo até encontrar o parágrafo. Aí você mesmo vai colocar os números nos parágrafos para saber, que vai ficar bom para você. O parágrafo 191 do sétimo selo, tradução de Goiânia, irmão Brana diz assim: agora notem que a abertura do sétimo selo também é num mistério tríplice. Lhes tenho dito que é o mistério dos 7 trovões. Então, olha como ele diz sobre os 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Os 7 trovões no céu. Comparando Apocalipse capítulo 10, verso 1, quando o anjo forte desce do céu com o livrinho aberto. Então você tem que saber que estes trovões que soaram no céu abriu o mistério. Foi quando o Cordeiro tomou o livro e abriu o livro. Ele tomou o livro da mão do Pai, que ali era um ofício, tomando o livro. A pessoa Cristo, que é o ofício de filho. Quando fala filho, Cordeiro é ofício. Ele tomou o livro é a palavra. E a palavra estava fechada, porque ele, como Cordeiro, tinha intercedido por todos nós, pela ignorância do povo, e agora estava com o livro na mão. É bom conhecer isso. O livro na mão do Pai é misterioso. O Cordeiro intercede, mas continua o mistério. O livro vem para a mão do Cordeiro, termina o mistério. Porque o Cordeiro toma o livro, converte em leão, brada como leão, desce como anjo forte, já com o livrinho aberto. Se o livrinho está aberto, então os 7 trovões no céu abriram esse mistério. E o livro foi aberto. O livro foi aberto para nós na terra, mas ele tinha que ser aberto no céu. Os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Então, primeiro, quando o Cordeiro toma o livro, ele converte em leão, o livro é aberto no céu. Aí ele desce, Apocalipse 10:1. Ele veio do céu com o livrinho aberto. Para nós, ele foi aberto quando o irmão Brana começou a pregar. 18 ou 17, 18 de março, ele começou a pregar. Então, para nós, o livrinho foi aberto aqui. Mas os 7 trovões abriram o livro no céu, porque o livro estava selado, era no céu.
estando selado, ninguém podia olhar nele. Você tem uma Bíblia aqui em formato de livro que você abre, olha nela. A vida inteira você fez isso. E o povo faz isso desde a primeira era da igreja, abrindo esse livro, abrindo e fechando. Mas ninguém entendia. Então ele tem que ser aberto no céu, enviado à terra. Quando ele foi aberto no céu, ali era o Cordeiro tomando o livro que estava fechado. Ele tomou, converteu em leão, o intervalo 105, abriu os 7 selos e desceu já com o livrinho aberto. Certo? Foi isso que aconteceu. Ele veio descendo com o livrinho aberto. Então, os 7 trovões, diz o profeta, no céu abrirão esse mistério. Tem gente que está esperando, como eu esperava antes também. Os 7 trovões no céu abrirão esse mistério, será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo, então será no rapto. Não. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Isto aconteceu quando o profeta estava na terra. Não vai acontecer, já aconteceu. Não é futuro, é passado. Certo? Para colocar, como diz os pingos nos is, aqui está certo. Conforme o profeta disse, os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Para começar, irmão Branham não podia dizer o mistério dos 7 trovões, porque era o mistério do 7º anjo. O mistério do 7º selo, irmão Branham não podia falar, porque era o ministério do 7º anjo. Irmão Branham não podia dizer aquele dia e hora, porque era o ministério do 7º anjo. E ninguém sabia. Certo? Isto é Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Amém? Ele não podia falar. Então, aquilo ficou escondido dele enquanto ele pregava o 7º selo. Nós sabemos disso, porque ele mostra aqui. Se o irmão Branham soubesse alguma coisa, irmão, ele era tão sensível ao povo que ele abria para o povo. Para não abrir ao povo, Deus tinha que reter dele também aquilo, naquele momento que ele estava pregando, porque aquele dia, gente, a pessoa precisa entender isso, aquele dia e hora ninguém sabe. Depois que passa aquele dia e aquela hora, então fica sabendo. Mas na hora que aquilo está manifestando, na hora que o Cordeiro tomou o livro e converteu em leão, e ele desceu como anjo forte, porque descendo como anjo forte, ele era Cristo, foi identificado pelo profeta, que aquele anjo forte é Cristo. Aí ele bradou em Apocalipse 10:3 como leão. Aí você já sabe que é aquele mesmo leão que estava no capítulo 5 de Apocalipse. Não chore, João, o leão venceu. A revelação vai chegando. A luz vai chegando para as pessoas. Você vai vendo que é o mesmo. Aquele anjo forte é o leão. E quem pode abrir o livro é somente o leão. É o que está escrito. Não chore, João, porque o leão venceu para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Ninguém mais podia fazer. Mas ele foi visto como cordeiro primeiro, porque eram 7 eras da igreja. Quando terminam as 7 eras da igreja, então ele desce do céu. Apocalipse 10:1. 1 Tessalonicenses 4:16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Então o Senhor desceu do céu naquele tempo, 1963. Foi quando o Senhor desceu do céu. 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, quase meia hora de silêncio houve no céu, porque o Cordeiro havia tomado o livro e descido para a terra. Então, quando ele fez isso, houve silêncio no céu. Se pudesse falar para vocês a coisa tão clara, o céu estava em silêncio. Você sabe uma pessoa atônita, que ela fica assim, algo está acontecendo, nem se mexe. Foi quando ele tomou o livro. Ele tomou o livro, converteu em leão, isso é ministério.
Então você pensa que ele era um cordeiro animal ali, tomou o livro e virou um leão animal. As pessoas põem na cabeça dele. É o ministério, é o cordeiro, é o salvador. Ele é o cordeiro, ele é o redentor, ele é o cordeiro. Ele tomou o livro e converteu de ministério, de cordeiro a leão. Naquele momento que ele converteu, pensa bem, quando ele vem descendo, o céu, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, atônitos, ficaram mudos, não falaram, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles não falaram. Eles não param um segundo no céu de dizer santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso. Isaías 6 mostra isso. Querubins, serafins, somente glorificando a Deus, dia e noite sem parar. Em 1963, às 18h10, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tudo no céu guardou silêncio. Aquietaram tudo, ficaram atônitos, olhando o que estava acontecendo, e o seu Criador, o seu Deus, descendo, saindo do céu e descendo. Eu posso vê-los olhando naquele momento que ele vem descendo, saindo da eternidade, numa velocidade de eternidade, contrariando o tempo e vindo, e tudo no céu em silêncio, atônitos, olhando para o que estava acontecendo. Olha onde o nosso Deus está indo. Mas ninguém podia falar nada, todo mundo calou, porque é bíblico. Houve silêncio no céu, não na terra. Na terra, diz a Bíblia, houve júbilo. No céu, silêncio. Por quê? Porque Deus estava descendo para a terra. Na terra, júbilo. Por quê? Porque Deus estava se encarnando na terra. A promessa que estava no céu estava descendo para a terra. Amém. Aleluia. Hoje a gente vê isso numa clareza total. Você vê ele descendo, e o céu atônito, todos os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, olhando, e não podia falar santo, santo, santo. Não podia. Boca fechada, tudo calado. Agora é hora dos da terra regozijar e falar. E engraçado que o povo da terra, quando você fala que o cordeiro saiu do trono, eles não regozijam. Quando o cordeiro estava no trono, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins estavam ali, santo, santo, santo é o Senhor. Eles podiam dizer, o Senhor que venceu, o Senhor que morreu, o Senhor que ressuscitou, o Senhor que subiu ao céu, o Senhor que está conosco. Mas a hora que ele tomou o livro e converteu em leão, houve um silêncio. Todo mundo calou a boca, porque agora já não era a hora mais de glorificação no céu, porque o cordeiro converteu em leão. Agora a glorificação tinha que estar em Apocalipse 5, você vê verso 9 em diante, e verso 13, e prossegue ali no capítulo 5 de Apocalipse, e você vai ver que toda a criatura no céu, na terra e debaixo da terra diziam glória. Por quê? Porque o cordeiro tinha saído do trono e convertido em leão. Não chore, João, porque o leão venceu. Então ele tinha tomado o livro, e o céu guardou silêncio, e a terra, o povo da terra ficava de olho lá na nuvem, olhando. Irmão, a coisa cumpriu, o povo não percebeu, porque eles pensavam que isso era uma coisa que aconteceria mundialmente, e a vinda era no entardecer, assim como que o nascimento foi no amanhecer, Cristo nasceu no amanhecer, a vinda seria no entardecer. E como que é o nascimento no amanhecer? Os judeus que precisavam conhecê-lo não conheceu. Os judeus que precisavam ter visto ele como Deus não viram.
Era o nascimento lá no amanhecer. Deus forte. Quem está nascendo? Apareceu lá na manjedoura um menino. Você já viu gente na manjedoura, rapaz? Na manjedoura, um menino. Mas estava cumprindo Isaías 7,14, uma virgem conceberá. Estava cumprindo Isaías 9,6. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sabemos que tudo isso são ofícios de um Deus, não são nome. Não são nomes, ele tem um nome, Senhor Jesus Cristo. Mas ali estava cumprindo Isaías 9,6, lá no amanhecer. E eles não perceberam, os judeus não perceberam, os gentios não perceberam também, quando no entardecer, Deus estava não nascendo, mas se manifestando outra vez em carne. Era aquilo que eles fotografaram. William Branham estava naquela nuvem, porque o sétimo anjo, diz a mensagem, o próprio irmão Branham diz que o sétimo anjo o tomou e o levou para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Então, você deve ver isso. Quando isto aconteceu aqui na terra, devia haver júbilo, porque houve silêncio no céu, porque o anjo forte, o cordeiro, que converteu em leão e desceu como anjo forte e bradou como leão, para poder clarear para nós: eu sou o mesmo, eu sou anjo forte, eu sou cordeiro, eu sou leão. Enquanto eu estou aqui, eu saí do céu como um cordeiro, já converti em leão, estou descendo com um ministério de 7 selos revelado, porque os trovões foram abertos no céu. Estou dizendo, começando do céu para a terra agora, porque tem coisa que você tem que começar da terra para o céu. O irmão Branham diz: você, para subir uma escada, você não pode pôr o pé no último degrau, que você cai. Você tem que pôr o pé no primeiro degrau. Agora Deus está descendo do céu. Então, paulatinamente, Deus vem descendo do céu, e Ele é o cordeiro, tomou o livro, converteu em leão, apareceu como anjo forte com o livrinho aberto. Livrinho aberto quer dizer 7 trovões soados. Aonde? No céu primeiro. Os 7 trovões nos céus abrirão este mistério. Então, quando o anjo forte desceu do céu, ele não desceu com o livro fechado para depois abrir para o irmão Branham. Não, ele desceu com o livro aberto do céu, Apocalipse 10:1, o anjo forte descendo com o livrinho aberto e passou o livro aberto para um homem. Se você continuar, você chega lá. Olha onde está o livro. Olha para você ver a responsabilidade. O livro está na mão do Pai. Deus é Espírito. Ele é a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Mas o cordeiro, aquele ofício, é quem tinha que tomar o livro, porque foi o seu sangue que redimiu todos nós que estávamos escritos no livro. Mas o livro estava fechado e o cordeiro intercedendo de trás do trono, como diz o irmão Branham, e ele estava ali intercedendo por todos nós. E enquanto ele intercedia, anjos, arcanjos, querubins, serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que desceu, que nasceu, que cresceu, que morreu, que redimiu. Mas eles, os arcanjos, diz o profeta, que eles não sabem o que é a alegria da redenção. Quem sabe somos nós. Porque os arcanjos, os querubins, os anjos, os serafins, eles que permaneceram no céu, eles nunca pecaram. Então, se nunca pecaram, eles não sabem o que é sentir-se perdoado, porque eles nunca pecaram. Mas o ser humano que pecou, então ele sabe como é bom ser perdoado. Aquilo tranquiliza a sua mente, a sua alma, traz um refrigério na sua alma, porque você foi perdoado. Aleluia! Então eu vejo o livro no céu, na mão do Pai. O livro é tomado agora pelo cordeiro. A Bíblia não diz que o cordeiro chegou e me dá o livro, não. E tomou o livro, porque é um ofício do próprio Deus. Toma aquilo. Ele não tem que pedir, porque é dele. Ele não tem que pedir como cordeiro, ele não tem que pedir ao Pai, porque o livro é dele. O livro é dele. Eu e o Pai somos um. E a Bíblia diz: tomou o livro. Então, quando ele tomou o livro, ele converteu em leão e já veio com o livro aberto.
veio descendo com o livro aberto. O livro na mão do Pai, agora o livro estava na mão do Cordeiro. O Cordeiro converteu em leão, agora o livro está na mão do leão. O leão manifestou como anjo forte. Olha o livro descendo agora para nós na terra, com o anjo forte. Olha o anjo forte descendo com o livro e bradando como leão, soando 7 trovões, dizendo para nós: olha, o tempo acabou. O tempo acabou. Mostrando isso para o ministério gentílico na terra. Mostrando isso, olha, a graça intercessória terminou. Eu tomei o livro. Todos quantos estão escritos nesse livro, eu já os redimi. Eu estou agora dizendo os nomes, manifestando os nomes deles. E não, ele não chamou seu Osmar, ele não chamou Joaquim, ele não chamou seu nome. Ele chamou aquilo que você faz parte da palavra do dia. Entende? Você faz parte de Malaquias 4, você faz parte de Apocalipse 10, 7, e logo você faz parte de Apocalipse 10, 8 a 11, para completar o trabalho, para terminar o trabalho de Deus na terra. Então o anjo forte desce com o livrinho aberto, mas o livro saiu da mão do anjo forte, passou para a mão do 7º anjo. O livro saiu da mão do 7º anjo. Quando ele desceu na terra e pregou os 7 selos, o livro saiu da mão do 7º anjo e passou para a mão do quíntuplo de Efésios 4:11. Aí está na mão de apóstolos, na mão de obreiros que pregam, evangelistas que pregam, pastores, mestres, porque saiu da mão do 7º anjo, foi pregado. É como ele dizer: olha, tem uma coisa, o seu sangue não está mais na minha mão, porque o livro eu passei revelado, como eu recebi revelado do anjo forte, eu passei ele revelado para você. E você vê que irmão Branham recebeu aquilo quase de uma forma figurativa no Monte Pôr do Sol, o livro aberto, porque ele era o mensageiro que revelaria os mistérios de Deus para o povo, mas até aquela hora ele não sabia, e até a pregação do primeiro selo ele não sabia nada, não sabia, e já havia aberto o livro. Todos os selos já estavam abertos, porque o Cordeiro desceu com o livro aberto. Olha, só Deus para ter misericórdia e ajudar nós mais ainda, porque aquelas pessoas que não conseguem ver, nunca verão. Nós estamos no tempo que não adianta você forçar para a pessoa ver, elas nunca verão. Tem que ter eleição, tem que ter nascido da palavra desta hora para poder ver a palavra desta hora. Eles tinham que nascer da palavra do Messias para ver o Messias na terra, há 2000 anos atrás. Eles tinham que ter nascido de Apocalipse 10, 7, de Apocalipse, e cumpriu nos dias do irmão Branham. Eles tinham que ter nascido de Malaquias 4, para ter crido no ministério de William Branham no seu dia. E quem não nasceu de Apocalipse 10, 8 a 11, também não crerá neste ministério esclarecedor desse dia. Não vai crer, porque aquele mesmo Deus, ele vem trabalhando em cada ministério, ele vem abrindo a palavra. Eu quero ter tempo para ler um pedacinho, já que tem mais um pouquinho de fita. Eu quero ter tempo para abrir mais um pouquinho sobre isto. Mas vamos prestando atenção que aqueles 7 trovões no céu abrirão este mistério. Aí diz: será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Gente, a mera vinda do Senhor Jesus aconteceu lá na abertura dos selos. Foi a mera vinda. Aqui, que vai acontecer agora é o arrebatamento para quem viu a mera vinda. Quem não viu que Cristo veio lá, não vai aqui no rapto. Vamos ser claros. Quem não viu que Cristo veio lá, não vai aqui no rapto. O pentecostal que não viu o mensageiro, o 7º anjo, William Branham, não tem jeito de receber os selos que prepara para o rapto. O povo do irmão Branham que não viu Cristo vir na mera vinda, que os trovões soaram no céu, e do céu já desceu para a terra com o livrinho aberto, o anjo forte, que é Cristo, diz o profeta. Mas Cristo não ficou só descendo do céu, parado em cima do Monte Pôr do Sol. Ele desceu e pisou na terra, o pé direito no mar entre gente e o pé esquerdo na terra, se formando carne.
Irmãos, a coisa era diferente depois que William Branham desceu daquela constelação. Aquilo é diferente, então nós temos que ver que quando a revelação desce a nós somos pessoas diferentes. Nós não queremos ser, nós somos. Irmão Branham diz, eu nunca mais posso pensar como antes depois daquilo. Eu nunca mais posso pensar. Antes eu pensava que a mera vinda era o rapto. Está aqui escrito na mensagem, aqui, o 191, o rapto, o sétimo selo que eu estou pregando, 191. Eu pus aqui o rapto, quando fala, nem os anjos, nem ninguém sabe quando ele vem. Eu pus rapto, eu não sabia. Eu não tinha luz ainda da terceira etapa, mas agora não, agora eu já sei. Quando é que isso aconteceu? Isso está no passado. A mera vinda já foi. Amém? A mera vinda já aconteceu. Então, aqui está isso daqui para nós, tem que ser importante, a gente tem que guardar isso. Presta atenção que eu vou ler um pouquinho para dar luz para você. Os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Então você tem que saber que o mistério foi aberto. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente é um acontecimento já próximo. Foi naquela mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Foi quando ele veio. Quando ele desceu no Monte Pôr do Sol. Ele veio com anjos da eternidade. 7 anjos. Que cada anjo apontava para um mensageiro da igreja. Senhores, este o tempo, 204 a 206. Ele fala que é isso. Então eu creio dessa forma. Todo mundo esperava que Jesus viesse descendo do céu com milhares de seus anjos. Não, isso não é agora. Isso não é na mera vinda. Isso também não é no rapto. Isso é na terceira vinda. Isso é quando ele vem para reinar o milênio. Não é agora. Agora ele veio para se identificar conosco, porque ele é o Cordeiro que foi morto, ele é aquele que nos comprou com seu sangue, ele é o nosso Boaz que nos redimiu. Nós somos a Ruth de Deus, que foi redimida pelo Boaz. O Boaz redimiu a Ruth e casou com a Ruth. Ele teve que fazer isso. Olha para você ver. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo, porque ele mesmo disse que ninguém saberia quando ele ia voltar. Não é quando ele ia vir no rapto. Não, o rapto vai ser uma tomada súbita de todos nós da terra. Isso vai. Notaram como foi quando os judeus lhe fizeram esta pergunta? Comparamos as escrituras de Mateus 24 com os 7 selos. Então vimos que o 7º selo não aparece, porque o próprio Cristo disse que somente Deus o sabe, nem sequer os anjos o sabem, e com razão, porque não foi nem escrito. Dia e hora, 7 trovões, 7º selo, não foi nem escrito. Aqui você vai ver que nos selos até o 7º selo ele diz, não foi nem escrito. Mas depois o irmão Branham vai abrindo para nós lá para frente, alimento espiritual, em seu devido tempo, parágrafo 79, ele diz, no princípio dos 7 selos, eu pensava que tinha 7 trovões do lado de fora, no reverso do livro, mas não pode. E já começou a esclarecer para nós, em 65, quando ele pregou. Mas até aqui, ele tinha que falar o que Deus mostrou para ele. Tudo foi silêncio, 7º selo. Nada aconteceu nesse tempo do 7º selo. Era o silêncio, porque era uma mudança de ministério. Era silêncio, porque o céu guardou silêncio. Deus tinha descido na terra, no Monte Pôr do Sol. Agora, isso aqui não choca com aquilo que o irmão Branham diz. Deus nunca deixou a terra. Por que Deus nunca deixou a terra? Pois Deus é onisciente, onipresente. Ele nunca deixou a terra. Ele está em todo lugar. Entende? Ele está em todo lugar. Mas ele tem que cumprir os ofícios no tempo certo. E ele tinha que fazer este papel no tempo certo. Como ele fez o papel de descer e nascer da Virgem no tempo certo, então ele tinha que fazer o papel da vinda no tempo certo.
Então você vai a Atos capítulo 1, verso 8 em diante, você vai encontrar que assim como ele subiu numa nuvem, ele descerá. A Bíblia diz. Então Apocalipse 10:1 mostra o anjo forte descendo do céu. 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu. Então isso aconteceu conforme a Bíblia diz. Conforme ele subiu, ele desceu. Certo? Amém. Porém, diz o irmão Branco, haverá as 7 vozes desses 7 trovões que darão a conhecer essa grande revelação nesse tempo. Agora, as 7 vozes dos 7 trovões são as 7 vozes dos 7 selos. Não são a leitura da Bíblia dos 7 selos, são a revelação dos 7 selos, pregado pelo 7º anjo. São as 7 vozes dos 7 trovões. E que foi dado a conhecer. Qual tempo? Gente, não vai ser dado a conhecer para frente, já foi lá atrás. O 7º anjo já veio, já cumpriu o seu ministério. O duro das pessoas identificar, como eles ficam esperando o outro, é que ele tinha o ministério de Elias, tinha o ministério de 7º anjo, mas tinha um ministério que identificava ele com Deus. Esse é o problema, que é filho do homem. Ele tinha esse ministério de São Lucas 17, 26 a 30. Deus, ao descer do céu, ele não entrou num outro homem, ele não se fez carne em outro homem. Deus se materializou no seu profeta. Então, eles não podem ver isso. E que a mensagem dele precursaria essa segunda vinda, não o rapto, mas a segunda vinda que aconteceu lá atrás. A mensagem dele, precursor, quer dizer, veio na frente com primeira e segunda etapa, preparando o povo para a terceira etapa, que foi a abertura da palavra, a vinda do Senhor, o 7º selo, os 7 trovões, quando desceu do monte pôr do sol. E depois ele pregou isso para nós, mas aquilo para Deus já estava aberto. O selo já estava aberto no céu, que eram os trovões. Soaram no céu, diz aqui, os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Qual mistério? O mistério do dia e a hora. 7 trovões no céu abriram esse mistério. Quando os anjos pararam de cantar, de louvar a Deus, o mistério foi aberto para nós. Foi aberto para nós. Nós não sabíamos nada disso. Só que tem uma coisa, passou quase 40 anos para a gente saber do jeito que a gente sabe hoje. Isso tudo tinha que cumprir o tipo que já estava relatado na própria mensagem do profeta. Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações. Então nós saímos das denominações, lá por volta de 71 a 73, nós começamos a sair das denominações e agora, 30 anos, 40 anos depois, é que nós recebemos uma mensagem, a abertura dos selos, que estava dentro da própria mensagem pregada pelo profeta. Vocês veem, depois de 2000 anos, descobrimos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois de 2000 anos, descobrimos que não existe 3 pessoas da Santíssima Trindade, que é somente um Deus com 3 ofícios. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é o mesmo Deus, diz o profeta. O profeta diz que são 3 ofícios da única pessoa da divindade, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas antes, nós não víamos isso. Estava na Bíblia, mas nós não víamos, porque o livro estava cerrado. Mas quando Deus mandou através do profeta, então o livro foi aberto da forma correta. Agora sim, o livro está aberto porque foi o anjo forte que desceu do céu, não foi no seminário que abriu o livro, não foi um PhD, como diz o profeta, um LLD, que abriu o livro, foi o anjo forte que desceu com o livrinho aberto. É por isso que o povo, os teólogos, até da mensagem, não entendem isso. Tem gente que andou com o irmão Brana e não viu isso. E nós não andamos com o irmão Brana. Aí nós estamos inclusos naquela palavra que o Senhor Jesus Cristo diz: mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós não vimos, nós não andamos com o irmão Brana. Mas hoje, ao ler, aquilo faz tão claro para nós esta revelação. Amém? Glória a Deus. Estou lendo 192 do 7º selo. Então, eu creio que para nós, que não conhecemos isso, não conhecemos o quê? Ele diz assim, 7 trovões, 7º selo, a vinda do Senhor. Para nós que não conhecemos, porque era um mistério da sua vinda.
não será conhecido até esse tempo. Porém, sim, será revelado naquele dia, na hora, quando deve ser revelado. Agora eu te pergunto, quando é que seria revelado? Nos dias da voz do sétimo anjo. Então isso foi revelado. Só que o próprio profeta não podia dizer isso naquele dia. Deus não deixou que ele falasse isso naquele dia, porque nem o Filho sabe, nem os anjos do céu. Diz, mas unicamente é um segredo, unicamente de Deus, o Pai, o Espírito, guardou aquele segredo e não abriu para os profetas. Não abriu, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando aquilo cumprisse, então ele ia dizer para nós o que era sétimo selo, o que era 7 trovões. E tinha que cumprir nos dias da voz do sétimo anjo. Olha, o que nós devemos fazer? É ser sumamente reverente ante Deus e servir-lhe. E servir-lhe. Agora é tempo de ser reverente ante Deus. Agora é tempo de você dizer: digno és, Cordeiro de Deus, de tomar o livro, de desatar os seus 7 selos. Tu és digno. Estamos te glorificando, porque tu és digno, o único que converteu em leão, que desceu como anjo forte, com o livro aberto. Livro aberto quer dizer 7 trovões soados. Livro aberto quer dizer 7 selos revelados. Não 6. O anjo forte desceu do céu com o livro aberto, não meio aberto, aberto. Quem não crê, não crê, mas quem crê, crê. E quem é imundo, continue na imundície, mas quem é santo, seja santo ainda muito mais. Por quê? É tempo disso, porque o Cordeiro saiu do trono. Não tem jeito mais do imundo converter. O imundo hoje, ele tem que ter estado em Deus, para ele poder ver essas coisas. Sai da católica, sai do espírito, sai da pentecostal, sai de qualquer lugar, sai do mundo, larga de beber, larga de fumar, larga de jogar, larga das jogatinas do mundo, larga das coisas mundanas e vem para a palavra. Entende? Só esse que é de Deus, ele já é, por isso que ele chega. Agora, o outro vai continuar na prática da imundícia. Quanto mais você prega para ele: não fume, não beba, não jogue. Você sabe o que é isso? Isso é incredulidade. É porque você é um incrédulo, por isso que você faz isso. Se você não fosse incrédulo, então você não faria isso. Mas você é um incrédulo, por isso você fuma, por isso você bebe, por isso você adultera, por isso você mente, por isso você faz negócio errado, furando os olhos dos outros. É porque você tem o pecado mãe, a incredulidade. Tira o pecado mãe para você ver, aí o selo está aberto para você, a revelação está diante dos seus olhos. Mas por que prega que o William Branham revelou só 6 selos? Porque é um incrédulo. Oh, mas eu sou da mensagem de 50 anos, mas é um incrédulo velho. Um incrédulo de 50 anos de mensagem. É um incrédulo que não viu a voz dos 7 trovões, os 7 trovões do céu. Para conhecer desse mistério, ele veio do céu. Será na mera vinda do Senhor. Foi na mera vinda, quando ele veio, aquele dia e hora, era 28 de fevereiro de 1963. Olha o dia, 28 de fevereiro de 1963. Olha a hora, aquele dia e hora que ninguém sabia antes. Não podia saber, William Branham não podia falar, mas terá a noiva de Cristo no ministério depois. Sim, é esse ministério aqui, é os 7 selos revelados. Ela pega os 7 selos, come o livro e prega. Por que esses pregadores que andaram com o William Branham não podem pregar isso? Ele andou, mas não comeu o livro. Eles nunca comeram o livro, então eles não sabem disso. Isso daqui, um simples, não precisa ser estudado, mas se vem um garboso dos Estados Unidos, um peito estufado dos Estados Unidos, para dizer eu andei com o William Branham, deveria ter comido o livro primeiro. Não adianta nada andar com o William Branham, ser filho do William Branham, ser esposa do William Branham, se não comesse o livro.
Espero que vocês entendam, não sou contra a família do profeta, mas tem que comer o livro. E por favor, os que partiram da família do profeta, partiram com a fé que tinha naquele dia, porque não houve ninguém para abrir isso claramente para eles, porque não ouviram o papai, não ouviram o profeta. Se tivesse ouvido o profeta, bastava, não precisa de nenhum pastor mais para abrir aquilo. Mas já que não ouviram, então depois que papai partiu, aí tem que escutar uma mensagem de que o pai abriu sim, Deus abriu para ele e ele abriu para nós. Tem que se ouvir essas coisas. E é difícil um americano buscar alguma coisa no país. Eles querem trazer. E o tempo de trazer coisa da América passou. O que nós temos hoje são os livros do profeta que saiu de lá, que é uma bênção que vem através do irmão José. Só isto, filho. Mas se você for querer interpretação e da onde vem, e esses livros, vem, eu quero crer como quem fez o livro. Eu não quero crer. Eu quero crer como quem pregou essas mensagens. Não quem grava fita, não quem faz livro do profeta. Eu não quero crer com quem traduz a mensagem do William Branham. Eu quero crer como William Branham. Você pode achar que eu sou doido, mas eu sou o único certo. Deve ter mais alguém aí que precisa gritar desse jeito. Você tem que crer como William Branham. Alguém diz, eu quero ficar com a família do profeta. Eu também sou da família do profeta. Na forma da crença, não. Eu creio como profeta. Não é como família. Não é como quem andou com o irmão Branham. Não. Como que eu posso crer como quem andou com o irmão Branham? Que muitos vêm dizer, eu não sei nada dos 7 trovões. O irmão Branham não sabia, chegaram a falar ainda que quem sabe dos 7 trovões quer saber mais do que o William Branham. O William Branham diz, você sabe que eu sei o que é os 7 trovões. Foi o William Branham que diz, você sabe que eu sei. Eu vou para a noite para falar isso. Me lembrei, meus irmãos, que dá horário para mim, para mim não passar do horário, pelo menos essa parte da mensagem. Isso é coisa boa. Então, eles querem saber, você crê igual quem? Você está com quem? Com Goiânia? Você está com Santa Catarina? Eu? Mas quem você quer? Você está com a voz de Deus? Eu estou com a voz de Deus que saiu do William Branham. Porque pegar assim só por um título a voz de Deus e eu tenho que crer como a voz de Deus diz? Não, eu tenho que crer como a voz de Deus falou em William Branham. Não é porque os nossos sites é palavra falada. É grandes nomes. Site Branham, site da IWM Branham, site a voz de Deus. Site isso e aquilo, ou a voz do 7º olho. Não é por isso que é a voz. É só título denominado ao site. Mas não vai pensar que lá dentro tem a voz. A voz é o que o profeta pregou. Está aqui dentro dos 7 selos. Isso daqui é real. É tempo da terra glorificar a Deus. Quem da terra? O redimido. Os salvos raptados das denominações e raptados da liderança dos teólogos da mensagem. Raptados dos teólogos dos Estados Unidos da mensagem. E raptados dos teólogos do Brasil da mensagem. É tempo de você dar glória a Deus. O selo foi aberto. Eu vejo os trovões. Eu li sobre os trovões. Agora eu vejo. Eu li sobre o 7º selo, agora eu vejo, foi a vinda do Senhor em seu profeta. Amém. 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 O que vamos fazer, né? Tem muita coisa, as mensagens do profeta são ungidas. Mas eu vou mostrar algum ponto negativo que o irmão Branham mostra aqui, que a pessoa tropeça. Então, 192 do 7º selo. Então, eu creio que para nós que não conhecemos isso, não conhecemos o quê? Nós não conhecemos o 7º selo, nós não conhecemos 7 trovões, nós não conhecemos dia e hora.
não será conhecido até esse tempo, porém sim será revelado naquele dia. E eu não estou revelando aqui no Brasil isso não. Eu estou te dizendo que o Mombrano não podia falar que aquele dia era aquele dia que foi revelado os 7 selos. Era a terceira puxada, não diga a ninguém. O que devemos fazer é ser sumamente reverente ante Deus e servir-lhe e fazer tudo o que sabemos fazer e viver vidas justas, vidas cristãs. 193, 7º selo. Então encontramos que nos tem sido aberto, escuta, tem sido aberto o 6º selo. E o vemos. Sabemos que o 7º selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração destes 7 trovões? Porque tem que vir. Parecia que era uma coisa futura ainda. Encontraremos que Cristo, o Cordeiro, tomou o livro em sua mão e abriu o 7º selo. Se abriu, ele não podia falar. E abriu o 7º selo. Porém, é um mistério escondido. Ele não podia dizer. Ele abriu o 7º selo. E o mistério está escondido. Aí ele, no primeiro selo 33, ele diz: os mistérios de toda a Bíblia é unicamente o ministério do 7º anjo. Ele abriu o 7º selo, porém é um mistério escondido. Eles procuravam o 7º selo. Cadê o 7º selo, irmão Branco? Olha, ele abriu 6. Eles conversando com ele. Discípulos de Emaús, conversando com Jesus e não sabia que Jesus era Jesus. Discípulos de Brana, andando com Brana, comendo com Brana, caçando com Brana, ouvindo Brana e não sabendo que o 7º selo era Brana. Era um mistério escondido, ninguém o conhece. Isso enquadra exatamente com o que ele disse, que ninguém conheceria quando seria a sua vinda. Tampouco conheceriam nada acerca deste mistério dos 7 trovões. Então essas duas coisas estão unidas. Disso já temos conhecimento, porque o demais nos tem sido aberto. Porém isso não, quer dizer, dia e hora não foi aberto para nós ainda. Ele não podia falar. Deus tinha escondido aquilo. Porém, assentado ali no quarto, vi isto abrir-se. Irmãos, ele disse que não foi aquele. Ele não pode falar. Assentado no quarto, aquele quartinho que foi aberto dos selos, vi isto abrir-se e mostrar estes 7 trovões. Aí ele diz: agora não mais, até ali podemos chegar. E agora eu não posso falar nada. Esse é o dia do 7º selo, gente. Dia do 7º selo é a dia da vinda do Senhor. Ele não podia falar, era o dia dele. Dia da vinda do Senhor é dia do 7º selo, do 7º anjo. Vigie bem, o 7º é a vinda do Senhor. Ele não podia falar. Deus disse para ele: não diga a ninguém, esse é o mistério. Era o dia do ministério dele ali. No 7º selo ele não podia falar. E eles esperavam que ele falasse no 7º selo. Não, ele falou foi nos ungidos dos últimos dias. Ele falou qual é a atração sobre a montanha. Ele falou suas infaláveis palavras de promessa. Foi ali que ele falou. Mas ele não podia ter falado lá atrás. Escuta bem, eu tenho que terminar aqui. Espero que cada um sirva a Deus e faça o que é correto. Amem-no toda a sua vida e sirvam-lhe, e Deus se encarregará com o demais. 194. Agora ele mostra que agora a obra completa temos, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que haviam sido selados. E sabemos e entendemos que o 7º será dado a conhecer ao público. Aqui atrás ele diz assim: sabemos, 193 do 7º selo, sabemos que o 7º selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. No parágrafo 195 do 7º selo, ele diz: e sabemos e entendemos que o 7º será dado a conhecer ao público. Agora, quem daria a conhecer o 7º ao público? Se eles ouviram a mensagem de William Branham e não conheceram o 7º ao público, então está sendo através do ministério da esposa de Cristo, que tem um ministério.
antes do rapto, diz o profeta. Não é antes da vinda, não. Até a pergunta foi formulada certa. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Foi formulada certa. Ele disse sim, é o ministério da hora. É o que você está ouvindo agora. Era aquela revelação. Então, o que está acontecendo hoje, meus irmãos? É isto, que o sétimo selo tem sido dado a conhecer ao público. Quem era o sétimo selo? William Branham. Oh, mas ninguém... Branham não falou. Falou. Ele disse que aquele sétimo anjo da constelação era quem tinha o sétimo selo e voou para mim. 152 e 201 do sétimo selo. Por que ele não falou? Ele falou, só que não entenderam. Não entenderam. Amém. Eu já não tenho tempo mais, parece que já está esgotado o tempo. Não posso ir mais além. Ainda que tem mais uma coisinha aqui. Só, irmão. Também você me deu muito tempo, né? Quando abriu o sétimo selo, havia silêncio como de morte pelo tempo de meia hora. As hostes celestiais estavam em silêncio por toda meia hora quando foi aberto este mistério do sétimo selo do livro da redenção. Pense, porém, sim, está aberto. 140 está aberto. Porque o cordeiro abriu, e quando o cordeiro abre, é porque ele tomou o livro e converteu em leão. Ele abre, está aberto. Só que você tem que ver aquilo e dizer assim, o que eu creio, quer dizer, que você não vê a abertura, é que o que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial. Não sabiam, porém, de repente, ali estava. E eles cessaram de fazer tudo. Anjos, arcanjos, cessaram de fazer tudo quando o sétimo selo foi rompido. Para trazer toda esta revelação do profeta a nós. O 197, para mim encerrar, do sétimo selo, 197. Irmão Branham diz assim, falando de Jesus, lendo São Mateus 24, 32, 33, mostrando que o sétimo selo, Jesus não falou dele. Ele diz que está falando de Israel, em sua própria pátria. Porém, notaram que ele não fala nada da revelação deste sétimo selo. E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu, em Apocalipse 8:1. Vemos, pois, que é um mistério por completo. E a hora ainda não tem chegado para que se desse a conhecer este mistério. Temos chegado até aqui. E o demais nos será dado ali, no tempo, quando aparecer Jesus novamente sobre a terra, para levar a sua noiva, ou o que chegar a suceder nesse tempo. Você sabe que Jesus não aparece mais sobre a terra. Aí você vai, une isso daqui, o parágrafo 197 do sétimo selo, com 236 provando a sua palavra. Irmão Branham diz que o Filho do Homem será Jesus Cristo mesmo, que descerá do céu em carne humana entre nós. Era Deus no profeta, isso daqui. Jesus novamente sobre a terra para levar a sua noiva. William Branham não leva a noiva, é Jesus, a palavra que William Branham pregou, que leva a noiva. Esta mensagem pregada é que leva a noiva. Nós temos tudo revelado, os 7 selos, os 7 trovões, dia e hora, que ninguém sabia. Agora, este é o ministério que está ressoando por todo o mundo. Jesus Cristo já veio em 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, no Monte Pôr do Sol. Foi fotografado, era a sua vinda, assim como está em Atos 1, que ele subiu, ele ia descer em Apocalipse 10:1. Isto aconteceu. E 1 Tessalonicenses 4:16, o mesmo Senhor descerá do céu. Tudo está cumprido, porque o alarido, a voz de arcanjo, a trombeta já soou, que foi a trombeta do sétimo anjo, a última trombeta. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de poder receber esta palavra, os 7 trovões que soaram no céu, abrindo este mistério, o mistério do dia e a hora. Quando ele soou no céu, ele abriu o mistério, porque ele veio na terra às 18h10 do dia 28 de fevereiro de 1963. Obrigado por podermos ver estas coisas. Somos um lobo para o mundo, mas estamos certos com a palavra, com as promessas da Bíblia e que o seu profeta pregou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.